Iniciando a nossa sala virtual de estudo, a nossa sala de confraternização, de bate-papo. E é sempre bom quando temos essa oportunidade de trocar ideias em torno de assuntos que têm como grande objetivo nos ajudar a nos entender, nos ajudar a nos melhorar, nos ajudar a crescer e modificar também as nossas visões diante de tudo que nos cerca. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que aqui estão no nosso chat, a Fabiana, o Matheus, todos que estão aqui nos assistindo e também todos que estão nesse momento tendo a oportunidade de estar acompanhando através do vídeo, através da gravação. Sejam todos sempre muito bem-vindos. E quando nós nos propomos a tratar de um tema que lembra, que nos remete a sofrimento, porque quando falamos em nossa cruz, nós estamos falando em algo que pesa, algo que faz com que nós venhamos a sentir dores, dificuldades, obstáculos a superar. Muitos nos questionam o porquê que os temas que falam, que nos chamam a atenção a respeito de sofrimentos, a respeito de dificuldades, são tão constantes nos meios religiosos e principalmente no meio espírita. É sempre bom lembrarmos que o sofrimento é algo causado por nós mesmos diante de nossas atitudes. É o retorno que recebemos de ações que praticamos, tanto nesse momento atual, quanto em momentos passados, outras fases de nossa vida, outros momentos em que nós tivemos a oportunidade de aqui estar em outros corpos, outras fases da nossa reencarnação. Então, quando nós falamos em dificuldades, em sofrimentos, obstáculos, em dor, nós estamos falando de algo que faz com que em nós exista um despertar, que nos force a nos tornar mais sensíveis aos verdadeiros valores da vida, nos faz voltar os nossos olhos para aquilo que realmente faz que em nosso íntimo algo se transforme, algo faça-nos melhor. Nós não viemos para este plano, nós não viemos para a vida física para sofrermos. O sofrimento é uma consequência dessas atitudes lá atrás, ou das atitudes nossas no nosso dia a dia, no nosso momento atual. Então, falar de sofrimento, falar de dor, é falar de uma realidade esta que infelizmente nós convivemos, infelizmente nós criamos para o nosso dia a dia. Nós mesmos somos os nossos construtores do nosso destino. Nós não podemos esquecer disso. Em nenhum momento nós podemos deixar de lembrar que nós temos o nosso livre-arbítrio, que nós temos a capacidade de escolher o que quisermos viver. Gostaria de começar a nossa reflexão da noite lendo justamente uma questão do Livro dos Espíritos, lembrando que o Livro dos Espíritos é o livro que contém todos os princípios doutrinários do Espiritismo. Livro dos Espíritos. Na questão 132, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, algo já nos chama a atenção nessa primeira parte da resposta. Deus lhes impõe. Deus nos impõe a encarnação. Ele não nos convida para encarnar. Ele simplesmente impôs isso como uma lei imutável, porque Ele é imutável, para que nós ficássemos subjugados durante a nossa existência até um certo ponto. Porque essa imposição dele vai até o momento em que nós não precisaremos mais voltar ao plano físico.
não precisaremos mais reencarnar, porque nós já teremos nos transformado o suficiente para nos tornar puros, seres perfeitos. Esse é o objetivo das reencarnações. Então Deus nos impõe isso. Aí alguém pode pensar, mas Deus impor algo não seria contraditório com relação à opção que nós temos de escolher? Nós temos muitos exemplos. Temos um filho, temos alguém que dependa de nós para algo, que nós o direcionemos. Se ele não quer fazer algo, nós sabemos que aquilo é melhor para ele, nós impomos isso a ele. É necessário que ele faça para que ele possa ficar bem, ficar feliz mais à frente. É por aí. Deus nos impôs a encarnação para que nós pudéssemos nos melhorar. Na sequência, ele continua. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançar essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Suportar as vicissitudes. Suportar tudo aquilo que desperta em nós ainda algo de ruim. Essas vicissitudes são esses defeitos que nós temos. Defeitos estes que fazem, à medida que nós convivemos, apareçam mais. São vícios nossos, que estão no nosso íntimo, vícios morais, e que tendem a despertar à medida que nós permitimos que eles, através da convivência, do contato, com aqueles que nos cercam e comungam conosco das mesmas ideias, se extravasam, se mostrem. E aí, ao se mostrarem, é que cabe a nós aprender a disciplinar-nos, aprender a combater em nós esses vícios. Essa é a imposição de Deus à medida que nós reencarnamos. Estamos aqui para espiar, para resgatar, para sofrer através dessas vicissitudes que nós mesmos criamos para as nossas vidas. E fechando, ele conclui: para realizá-la é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Nós já vamos entendendo que a justiça, a bondade de Deus, na perfeição dos seus atos, para a maioria de nós ainda, é incompreensível. Para a maioria de nós ainda, não conseguimos entender quando diversos fatos acontecem na nossa vida e que esses fatos vêm até nós nos chocar, vêm até nós nos abater. Muitos de nós, quando nos deparamos com esse tipo de situações que causam em nós essa dor, esse sofrimento, se rebela, se revolta. E aí, quando se rebela, quando se revolta, deixamos de lado aquilo que poderíamos estar utilizando com a maior sabedoria naquele momento, que é a capacidade, primeiro, de nos resignarmos, aceitarmos. Segundo, trabalharmos aquilo que nos chega com a cara tão mal, e transformá-lo para o bem. Usar aquele instrumento que nos causa dor para que ele possa ser o instrumento que precisamos para nos burilar, para nos transformar intimamente e, consequentemente, exteriormente, à medida que eu vivencio aquilo que eu trago no meu íntimo. Mas não. A partir do momento que eu me rebelo, eu torno-me cada vez mais voltado para mim. Eu me faço mais egoísta. Eu me perco em mim mesmo. E sempre acreditando que não deveria estar passando por isso ou por aquilo. Como se eu
tivesse já a capacidade de colocar em meu próprio caminho o que de melhor existe. Ainda não tenho, porque ainda não mereço. O merecimento me será dado à medida que eu o conquiste. Tudo me chega, tudo te chega, à medida que você, que eu, tenho condições já de receber. A cada um será dado segundo as suas obras. E as nossas cruzes? São pesadas? São leves? Qual é a cruz mais pesada? A minha ou a sua? Qual a cruz mais pesada? A sua ou de quem está próximo a você? De quem convive com você? Das pessoas que te cercam? Qual é a mais pesada? Entre eu e você, com certeza a minha. Entre você e quem te cerca, com certeza a sua. Sabe por quê? Porque nós ainda temos sempre em prioridade priorizar nós mesmos. Em tudo. Desde aquilo que acreditamos ser bom, ser o mais inteligente, ser o mais bonito, ser o mais culto, tanto aquilo que acontece de ruim. Quem mais sofre sou eu, pobre de mim, sou injustiçado, tudo acontece comigo. A minha cruz é mais pesada do que todas as cruzes de todos que me cercam. Pode juntar o peso de todas, que a minha ainda será mais pesada. É assim que a maioria de nós pensa, porque nós ainda não conseguimos nos colocar no lugar do outro. Nós ainda não conseguimos compreender o outro como sendo uma extensão nossa. Nós ainda não conseguimos enxergar naqueles que nos cercam seres que fazem parte de um grande todo, de uma grande família, que todos nós o somos. Nós ainda não conseguimos entender Jesus Cristo, quando ele nos disse lá atrás que tudo que ele havia vindo ensinar, tudo que ele deixou, tudo que ele havia dito, se resumia em amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Nós, meus amigos, ainda não conseguimos enxergar Deus nesse próximo. Nós enxergamos um Deus que acreditamos que deve ter olhos apenas para nós. É por isso que a nossa cruz é mais pesada do que a do outro. É por isso que nós não conseguimos nem sequer nos esforçar para entender, para sentir um pouco o peso que o outro carrega, o sofrimento que o outro carrega. E tanto de nós, quanto de nós, a maioria de nós, pede tanto a Deus para nos livrar dessas cruzes, quando na verdade deveríamos estar pedindo a Deus ombros mais fortes, discernimento, capacidade de enfrentamento para levar adiante, carregar conosco esse peso, lidar com ele e levá-lo até o momento final que precisarmos carregá-lo, porque ele é um peso, é uma cruz gerada por nós mesmos, gerada pelos nossos pensamentos e, consequentemente, pelas nossas ações. Então, nesse mundo de provas e expiações, em que nós ainda temos como imposição voltarmos ao plano físico, porque só no plano físico é que nós evoluímos. No plano espiritual, nós aprendemos, nós nos melhoramos, nós progredimos. Mas o progresso não significa evolução. Evolução é no plano físico, é onde iremos burilar os nossos espíritos através dessa prisão que é a matéria em nossa vida, desse corpo que nos subjuga, que nos prende, desse corpo que faz com que nós, em momento nenhum, tenhamos liberdade plena.
como temos quando em espírito, faz com que nós possamos olhar mais para dentro de nós. A encarnação, nesse corpo material grosseiro, deve servir como essa prisão para nós, para que nós possamos ter tempo de olhar para nós, nos conhecermos mais e, consequentemente, aproveitar mais cada momento aqui, nessa casa bendita que Deus nos colocou, que é a terra. Essa casa bendita que nos serve para que nós possamos crescer, melhorar, nos alimentar com tudo aquilo que está ao nosso redor e tirar de tudo e de todos o proveito para a nossa vida, para nos nutrir, para nos fortalecer na nossa jornada. E aqui nós somos, nesse momento, o resultado de tudo aquilo que vivemos. Somos a somatória de tudo aquilo que passamos. Esse é o resultado. Bom ou ruim, mais elevado, menos elevado, mais egoísta, menos egoísta, não importa. Nós, com as nossas diferenças, cada um ocupando um degrau na escala evolutiva, somos o resultado daquilo que vivemos e fizemos conosco no passado. E essas cruzes, como nos diz o Espírito de Verdade, são as expiações que necessitamos passar. Necessitamos passar, porque nós fizemos por merecê-las. Lidar com o sofrimento não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você. E o sofrimento não foi algo imposto por Deus. Deus nos impôs a encarnação para que nós pudéssemos crescer e ter a oportunidade de nos transformar, de evoluir, de vencer em nós esses obstáculos íntimos, vencer em nós nossos grandes inimigos, que são os nossos vícios morais. Mas Ele não impôs o sofrimento. O sofrimento é o resultado daquilo de errado que nós ainda fazemos agora e que fizemos no passado. Se nós começarmos a trabalhar melhor em nós, uma visão mais espiritualizada, se nós buscarmos trabalhar com mais afinco, valores que nos chegam, oportunidades que acontecem ao longo da nossa jornada, nós vamos percebendo que podemos nos transformar de uma forma mais rápida que até então temos feito. Podemos usufruir mais rápido dessas oportunidades que nos chegam. Ao invés de questionar, aceitar. Ao invés de se rebelar, agradecer. Ao invés de querer se afastar desse peso, usá-lo em nossas vidas para que Ele nos dê mais sustentação dos nossos atos, para que Ele nos sustente mais os nossos ideais e possa ser usado para que nós possamos desenvolver uma base mais segura. Usar essas cruzes que nós temos, que nós carregamos, porque todos nós temos, todos nós carregamos, para ao longo da nossa jornada podermos usá-las como sinais de alerta constante. Aquilo que nos chega e nos dá um toque, que nos fala, que sussurra, dizendo: cuidado, vigiai e orai, para não cair em tentação. São tantos chamamentos, mas nós insistimos ainda em fechar os nossos olhos, tapar os nossos ouvidos. E essas inumeráveis cruzes que nós tivemos, temos e ainda teremos, vão fazer parte do nosso caminho. Por muito, muito, muito tempo. Porque levaremos ainda muito tempo para nos tornarmos esses seres espiritualizados que um dia seremos. Mas nós
já começamos, porque nós já temos a consciência dessa oportunidade bendita. Podemos não usufruí-la de uma forma intensa, de uma forma plena, ainda. Aproveitar ao máximo nessa nossa atual fase de vida, nessa nossa atual fase de existência, essa nossa atual fase reencarnatória. Mas nós já estamos conscientes dessa oportunidade bendita que Deus nos dá. E quando nós desperdiçamos as oportunidades que surgem ao nosso caminho, já existe em nós algo que faça com que nós reflitamos e pensemos que não deveríamos ter desperdiçado, que deveríamos rever mais, pensar mais, antes de decidir algo. Sabe, meus amigos, tudo nos leva sempre para a necessidade de utilizarmos aquilo de mais sagrado que possuímos, que é a nossa capacidade do raciocínio. Seres inteligentes que somos, usar melhor essa inteligência. Usar melhor essa inteligência para decidir. Decidir melhor significa aproveitar mais o momento atual para construir melhor lá o que vem à nossa frente, para que os resultados sejam mais satisfatórios, para que os resultados sejam mais plenos, mais carregados de prazer e de alegria do que tem sido até agora. Precisamos parar de desperdiçar esses momentos, oportunidades benditas que Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor por cada um de nós, nos dá, nos deu e nos dará, enquanto necessitarmos, para exercitar em nós essa transformação. Tem uma mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, justamente sobre esse tema. Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel. Nossa cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso está em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. E como pede preço, meus amigos? A vida nos cobra constantemente. Constantemente somos cobrados. E precisamos aprender que esses débitos têm que ser pagos. Que nós estamos aqui justamente por eles. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a afeição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. E aí, deixa de usar a sua capacidade de raciocinar e age de uma forma instintiva. E ao invés de limpar, burilar, extirpar esses defeitos, essas vicissitudes íntimas, acaba amontoando mais débitos, adquirindo mais coisas negativas para a sua vida. E tudo por quê? Porque não teve a capacidade de utilizar o filtro necessário, aquilo que recebo e aquilo que ofereço. Pensar mais, usar mais a capacidade do raciocinar que só nós, espíritos, possuímos. Somos os seres inteligentes da criação. E Emmanuel continua: entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma,
descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. É o despertar da consciência. Quando nós percebemos que essa cruz significa para nós um instrumento necessário para que essa transformação aconteça, para que esse peso possa um dia sair dos meus ombros, sair do meu coração, é necessário que eu lide com ele, que eu o carregue ainda por um tempo, até chegar ao momento certo para que eu possa dispensá-lo. A cruz irá comigo, irá com você. É sua, é minha, até onde nós tivermos que carregá-la. É por isso que ele coloca a necessidade de compreender que ela é uma consequência. E é ela que servirá para esse burilamento, para essa espiritualização, para essa iluminação. Esse sofrimento que esse peso nos causa é que desperta em nós essa sensibilidade que tanto necessitamos para nos enxergarmos e enxergarmos o outro como espíritos que somos, seres criados por um único Pai e, consequentemente, fazendo parte de uma grande família. Encarnados e desencarnados, jungidos à Terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo inconstante e tomar nossa cruz. Aqui, as cruzes são diferentes. A forma que ela nos chega, as formas que elas nos chegam, são diferentes. São através da doença, são através da debilidade, de uma dificuldade financeira, de um parente difícil, de uma relação conflituosa, de situações precárias que muitos de nós acabamos nos envolvendo. Tribulações de todos os tipos. E tudo gerado por uma lei bendita de causa e efeito, uma lei de ação e reação, que todos nós estamos subjugados. No plano físico, essa cruz é esse algo notável, notório, visto, escancarado por todos que estão ao nosso redor, que estão acompanhando o nosso caminhar. É algo visível e muitas vezes até tangível, quando se transforma em algo que está ali, vivenciado em momentos diferentes de cada um. E no plano espiritual, são justamente essas oportunidades perdidas, como ele coloca. No plano espiritual são os débitos não pagos. Nós estamos aqui para resgate. Estamos aqui para pagar aquilo que devemos a quem? Ao outro? A Deus? Não. Aquilo que devemos a nós mesmos. Aquilo que desperdiçamos na oportunidade bendita que Deus nos deu de nos dar a vida. É a vida minha, a vida sua que nos cobra. Essa vida que está em nossa consciência. Então nós estamos aqui num resgate para conosco mesmo, para dentro de nós, voltamos nosso olhar para o que nós somos. E o débito aqui, em minha consciência, na sua, gritando: precisamos pagar. É esse débito no plano espiritual que é cobrado, que é essa cruz que nós não conseguimos. E o que é pior, muitos outros que aqui adquirimos
por falta de sabedoria, disciplina, falta de amor. As oportunidades existem para todos nós. Para compreender mais o que nos cerca, é necessário que tenhamos a sabedoria de buscar nos conhecer mais. Desperdiçamos muito tempo com tantas coisas que passam. Precisamos trabalhar mais, meus amigos, com aquilo que irá ficar, aquilo que irá fincar em nós, criar em nós raízes, para que essas raízes possam se espalhar em nosso íntimo, em nosso coração, fortalecendo em nós, criando em nós uma base segura para que sobre essa base possamos desenvolver algo de bom. Temos desenvolvido sim, mas podemos desenvolver muito mais, só depende da vontade de cada um de nós. Boa noite, Suzana, seja bem-vinda. Suportar nossa cruz será tolerar as tendências inferiores que ainda nos caracterizam. Tolerar, né, Suzana? Tolerar e trabalhar para conseguir vencer. Paulo nos disse, depois de tudo que ele passou, ele nos disse que combateu o bom combate. Ou seja, ele combateu nele mesmo essas más tendências. Uma luta íntima. Ele combateu o bom combate, ele venceu as distâncias. Que distâncias? As distâncias que estão dentro de nós, que precisamos vencer. Combateu o bom combate, venceu as distâncias, restou o amor, claro. À medida que eu consigo me combater intimamente, vencer em mim essas más tendências, vai restar o amor. E podemos, aí sim, como Paulo, repetir, dizer e viver. Combati o bom combate, venci as distâncias, restou o amor. Hoje não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo é quem vive em mim. E o Cristo viver em mim, viver em você, é me tornar um ser consciente, é me tornar um ser espiritualizado, é me tornar um ser mais coerente comigo mesmo, é me tornar um ser mais merecedor de algo melhor. Esse algo melhor que eu tenho cobrado ao longo da minha existência, sem ter o porquê cobrar. Ainda sou um devedor. Então permitir que eu morra, esse ser imperfeito, e o Cristo viver em mim significa essa transformação, o sagrado, o puro, o iluminado, encontrar morada segura em nossos corações. Boa noite, meu amigo Sérgio, seja muito bem-vindo, Sérgio. Está desculpado. Está desculpado. É importante que você conseguiu chegar, Sérgio. Você, a Suzana, todos que aqui estão, a Fabiana, o Matheus, todos os outros que estão aqui na sala, se quiserem, por favor, deixar o nome, interagir um pouco conosco. Esse é o objetivo de estarmos aqui, trocar ideias. Conversarmos um pouquinho a respeito de nós mesmos. Porque com certeza, né, Sérgio? Com certeza, Suzana, com certeza, Fabiana, Matheus, com certeza todos que aqui estão, com certeza todos que estão vendo o vídeo, quando nós nos propomos a trocar essas ideias, nós estamos falando de nós mesmos. Muitos estão por aí ainda acreditando que quando nós resolvemos trazer temas que envolvam algo relacionado com religião ou religiosidade ou espiritualidade, fica muito aquém da realidade do nosso cotidiano. Mas nós já temos essa capacidade, essa visão suficiente para compreender que tudo isso serve justamente para nos direcionar no nosso cotidiano.
Falar de nossa cruz é falar do nosso sofrimento. Falar de outros temas como porta estreita é falar das opções que temos. Falar em lei de causa e efeito é falar da nossa vida, as explicações que nós encontramos mais racionais possíveis. Falar de reencarnação é falar da oportunidade bendita, a justiça de Deus fazendo presente na vida de cada um, as explicações racionais de tudo aquilo que nos acontece e de tudo aquilo que acontece com quem está ao nosso redor. Então, trazer quaisquer temas que sejam para trocar ideias, para conversar, para discutir, é sem sombra de dúvida demonstrar que nós já queremos entender e principalmente usar isso como instrumento para direcionar melhor os nossos caminhos, direcionar melhor as nossas opções, as nossas escolhas e principalmente as nossas resoluções, as nossas decisões. Tudo aquilo que está ao nosso redor, que Jesus e outros grandes mestres nos deixou, tem esse objetivo: nos ajudar nesse crescimento, nessa transformação, na nossa evolução. Nossa cruz é um grande simbolismo. Não existe salvação sem essa cruz pessoal. É isso aí, Sérgio. Às vezes achamos que a nossa cruz está pesada. E como achamos, Suzana? E como achamos? Cada um de nós deve sim suportar a sua, sem esmorecer ou reclamar. Mas é tão difícil ainda, né, meu amigo? É tão difícil. Falamos agora há pouco sobre isso. Muitos de nós não aceitam, se rebelam. Nós ainda, muitas vezes, nos rebelamos. Muitas vezes nos questionamos o porquê que acontece isso comigo, ou o que acontece com alguém que eu gosto. Mas essa mensagem de Emmanuel, ele fala justamente sobre isso. Que Suzana colocou. É utilizar para que haja em nós essa ressurreição. E ressurreição significa ressurgir, deixar, fluir, nascer. Alguém novo, algo novo em nós. Precisamos ter força para enfrentar as dificuldades. Pedir a Deus para nos dar essa força. Suzana, você colocou isso, pedir a Deus para nos dar essa força, precisamos dessa força. Será que essa força que precisamos, ela não está em nós? Será que ela já não existe em nós? E nós não conseguimos ainda descobri-la, lidar com ela, aproveitá-la? Jesus Cristo nos disse lá atrás que nós somos deuses, ele não falou? Ele disse que nós somos deuses. Em que sentido que nós somos deuses? Nós somos deuses no sentido de poder, no sentido de força, no sentido de centelha, no sentido de luz, no sentido de capacidade de formular a nossa vida, de vivenciar aquilo que temos em nosso íntimo. Nós somos deuses, como Jesus nos disse, na nossa capacidade de criar um mundo melhor para nós. É um poder que nós temos. E precisamos sim, claro, nos conectar a Ele. E aí nos sentimos mais fortes, sem dúvida. Deus é essa força geradora, essa força que nos nutre. Precisamos nos ligar a Ele, mas precisamos também entender que Ele está em nós. Precisamos compreender que essa força existe em nós desde o momento que Ele nos criou. Ela está latente, como nos diz o nosso amigo Sérgio. Está em nós.
ainda escondidinha. Muitos de nós ainda não conseguimos descobri-la. Alguns de nós vislumbramos algo. E quando nós conseguimos olhar para dentro de nós e enxergarmos essa força, mesmo que seja de uma forma miúda, pequena, conseguimos fazer algo grande, uma transformação imensa. Porque nós já temos a capacidade de nos transformar. Não será ninguém que irá nos transformar. Não será a religião. Não será Jesus. Não será você. Ninguém irá nos transformar. A transformação é fruto de uma vontade. E a vontade existe em cada um de nós. Sou eu. É você, Suzana, é você, Sérgio, você, Fabiana, você, Mateus, vocês todos que aqui estão. Somos todos nós, humanidade. Somos todos nós, seres que habitam esse universo infinito. É uma vontade nossa, que pertence a mim, pertence a você, desde o momento que Deus nos criou. E que através do exercício dessa vontade é que nós conseguimos nos tornar cada vez mais esses deuses que Jesus disse que nós éramos e que nós somos. Nós temos a intuição dessa força motriz, basta querermos sair da inércia. Tudo é energia. Tudo é energia, Sérgio. É esse doar, é esse receber. Se existem doenças, é porque existem doentes. Já nos dizia a nossa querida Joana. Se nós compreendemos que esse corpo físico é o instrumento que necessitamos aqui, como encarnados que estamos, para evoluir, para nos transformar, compreendemos que nele habita o céu e o inferno, porque esse céu e inferno está em meu íntimo, está em minha consciência, está em meu coração, extravasando para o meu corpo, que extravasa para o meu viver, para o meu caminhar, para o meu dia a dia, para o meu cotidiano. E aí eu crio em mim a energia que fará com que eu me coloque, me situe no ambiente consciencial que eu acho que devo me colocar, que eu acredito que devo me situar. Eu sou um ser em eterna mudança. Eu sou esse ser eterno transformar. E tudo isso é fruto da minha vontade de mudar. Se eu repetir a mesma pergunta que eu coloquei agora há pouco, qual é a cruz mais pesada? Qual é a cruz mais pesada, Sérgio, Suzana, Fabiana, Mateus? Todos que aqui estão. Qual é a cruz mais pesada? É a minha ou a sua? Qual a cruz mais pesada? É a sua ou de quem está ao seu redor? A cruz mais pesada. Nós ainda, fruto do nosso egoísmo, será a nossa. A minha é mais pesada do que a sua. A sua cruz, Sérgio, é mais pesada do que a de Suzana, que é mais pesada do que a de Fabiana, que é mais pesada do que o Mateus. Nós sempre ainda colocamos a nossa cruz, a nossa dor, a nossa dificuldade, o nosso obstáculo, a nossa vida em primeiro plano. Priorizamos sempre. É isso. Enquanto nós agirmos dessa forma, enquanto nós continuarmos sempre priorizando a mim com relação às dificuldades,
me vendo, me colocando, me fazendo vítima. Um ser que não é merecedor, que nem sei por que estou sofrendo, porque carrego essa cruz tão pesada, etc, etc. Nós não conseguiremos sair desse ciclo vicioso em que nós estamos. De desencarnarmos, reencarnarmos. Reencarnar, segundo a posição de Deus, para que nós possamos nos melhorar, resgatar nossos débitos. E aí, o que acontece? Adquirimos novos débitos. E aí, vamos adiante, retornamos e assim por diante. É complicado. Só melhoraremos a partir do momento que nós conseguimos enxergar no outro algo de nós, refletir no outro algo que nós temos que mudar. Só assim nos transformamos. O nosso livre-arbítrio tudo nos permite. A troca dessa energia, ou seja, é mútua e incessante. Devemos ter cuidado apenas de não nos tornarmos sugadores de energia alheia. Acontece muito isso. Nessa troca, a gente acaba querendo receber mais do que doar. Infelizmente ainda. Mas muitas pessoas não conseguem sair dessa inércia, da suicídio. Temos a cruz que merecemos. Cada cruz é mais pesada para o próprio eu. O que suportamos, pois Deus dá aquilo que podemos suportar. Sem dúvida, Suzana. Aumentamos o peso da nossa e normalmente diminuímos a dos outros. Sabe, não é o objetivo, à medida que nós nos espiritualizamos, à medida que nós nos tornamos mais sensíveis, não é o objetivo que deixemos de nos priorizar. Porque ao falar que a minha cruz é mais pesada do que a sua é mais pesada do que a do outro, porque nós priorizamos demais a nós mesmos, que nós devemos olhar mais o outro, não significa que devemos nos esquecer. Devemos sim, significa sim, que devemos nos olhar com mais carinho, com mais atenção, mas ao mesmo tempo com mais rigidez, com mais disciplina. Precisamos ser mais cobradores de nós mesmos. E evitar, permitir que o mundo nos cobre tanto. Porque a partir do momento que eu me cobro, eu tenho a capacidade de mudar em mim aquilo que não agrada aos outros, porque não está agradando a mim mesmo. Muitas desses obstáculos íntimos, dessas cruzes que carregamos, dessas dificuldades e obstáculos, muitos deles são mantidos constantemente por nós mesmos. Não são apenas frutos, resultado de um passado, mas é algo que nós aqui, no nosso momento, vítimas que somos ainda da nossa imaturidade espiritual, inconsequente que somos diante das nossas atitudes, frutos, atitudes estas geradas pela falta do cuidado com o nosso pensamento, nos perdemos em algo tão bobo, tão pequeno, como um remorso, como algo de um disputar ideias contrárias, da divergência que deveria ser saudável, mas não é, que acaba criando uma rixa, e essa rixa acaba fazendo com que as pessoas se afastem, e no que se afastam, começam a nutrir sentimentos ruins, raiva, ódio, decepções, amarguras, desejos ruins. Então, essa energia que vocês estão colocando acaba sendo algo ruim que existe em mim. E o que é pior, quando ela extravasa, ela transforma-se num verdadeiro monstro. E além de fazer mal apenas a mim, começa a fazer mal também ao outro. Então, falar em obstáculos, falar em cruz, não é apenas falar em ações de um passado refletindo no nosso presente, mas é falar disso aqui agora, em algo que nós podemos evitar que se forme, que se construa, que se molde, com apenas o desejo de não permitir mais que isso
de ruim faça morada em nós. Começar a fechar os ouvidos para o que realmente deve ser fechado. Aprender a ignorar. Termos mais sabedoria para lidar com tudo que nos cerca. Alguns de nós é igual ao outro? Eu sou igual a vocês? Vocês são iguais a mim? Claro que não. Então, como vocês podem esperar que eu aja de uma forma que irá te satisfazer de uma forma plena? E como eu posso esperar de você uma atitude como eu gostaria que fosse? Completa, íntegra, total. Não dá. Somos diferentes. Temos visões diferentes da vida. Temos visões diferentes das coisas que nos acontecem. Temos visões diferentes uns dos outros. Temos visões diferentes das nossas cruzes, das nossas dificuldades, dos nossos obstáculos. O sentir da dor, o sentir da dificuldade, do sofrimento, para mim é diferente da forma que você sente, que é diferente da forma que o outro sente. Somos diferentes. Então, a primeira coisa que eu creio que nós devemos aprender a fazer é parar de cobrar o mundo e voltar os nossos olhos e começar a nos cobrar. Aceitar. Resignação com as dificuldades não significa simplesmente ficar deitado em berço esplêndido. Não significa baixar a guarda e evitar a luta. A luta está aí para ser travada. Nossa vida é uma luta constante. Precisamos lutar contra essas más tendências, contra os nossos vícios morais, contra os nossos vícios físicos. Precisamos lutar contra os nossos maus pensamentos. Devemos estar em guarda, prontos para essa luta. E só conseguiremos isso quando voltamos nossos olhos e nos tornamos mais rígidos para conosco. Sermos mais leves, mais tranquilos, mais suaves com aqueles que estão ao nosso redor. Mas sem deixar também de esclarecer, de guiar, de ajudar, de colocar aquilo que acreditamos, aquilo que sentimos, aquilo que queremos. Mas buscar fazer isso de uma forma mais serena. Todos aqueles, meus amigos, que se tornaram grandes, fizeram isso entre os menores, entre os pequenos. Fizeram isso vivenciando o equilíbrio, a humildade, a paz. Jesus e tantos outros tornaram-se grandes aqui na terra entre os pequeninos. Nada foi imposto, nada foi gritado, tudo foi oferecido com muita paz. E podemos trabalhar isso com sutileza. Podemos ser tranquilos em nossas vidas, para que aquilo que eu passe seja melhor aceito, seja melhor visto. É tão ruim quando alguém nos tenta impor algo. Muitas vezes nós poderíamos até aceitar aquilo de pronto, mas só o fato de alguém estar tentando nos impor algo já cria em nós uma barreira, já cria em nós um escudo que nós não aceitamos. Porque nós já temos a capacidade de digerir melhor aquilo que entra em nossas vidas. Já temos a capacidade de filtrar, de escolher mais. Então lembremos que o outro também já tem essa capacidade. Aqueles que estão ao nosso redor estão sofrendo também. Aqueles que estão ao nosso redor têm as suas cruzes, têm as suas dores. A nossa não é a maior do mundo. Não foi, não é e não será. Cada um sabe a cruz que carrega, cada um sabe a dor que sente.
é necessária ainda essas dificuldades nas nossas vidas, porque nós as geramos, fomos nós os geradores. Precisamos crescer sim. Estamos crescendo, pois cada dificuldade superada é um degrau a mais que subimos. E à medida que nós vamos subindo esses degraus, com ele ou com eles, também aumentam em nós a nossa capacidade, ou as nossas capacidades de ampliação, de visões diferentes de tudo aquilo que temos tido até agora. Enxergamos a vida de uma forma diferente. Porque à medida que eu me transformo, o mundo se transforma. O mundo só irá se transformar com a minha transformação. Isso é fato. Isso é óbvio. Então, essa cruz que eu tenho é minha. É muito minha. Ninguém tem que tomá-la. Eu tenho que conviver com ela. Lidar com ela. Mas eu não preciso amá-la. Mas eu tenho que suportá-la. Porque é ela que fará em mim. Ainda, apenas ela fará em mim essa transformação. Apenas ela, essa dor que ela gera, é que causa em mim esse burilamento íntimo. Infelizmente, ainda no nosso estágio evolutivo, passamos por essas dores, carregamos essas cruzes, porque necessitamos delas. O Sérgio coloca que ainda vivemos um período de inexplicável intolerância, infelizmente. Tivemos exemplo brilhante de como carregar e suportar o peso da cruz, fazendo o jugo ser suave e o fardo leve. Realmente, né, Sérgio? Tomar Jesus no nosso caminho é leve, é suave. Colocar Jesus em nossas vidas é leve, é suave. O que nos pede essa mudança de atitude, mudança de pensamento? Pode ser leve, pode ser suave. Se nós realmente o colocarmos em nossa vida de uma forma plena, de uma forma total. Porque aí sim, ele desempenhará o papel que ele veio para desempenhar. Nós permitiremos. Ele será a luz que irá iluminar as nossas consciências, que irá iluminar o nosso coração. Já sentimos um pouco da sua luz? Já. Mas podemos sentir de uma forma muito mais plena, muito maior, à medida que permitirmos que ele encontre morada segura dentro de cada um de nós. Os humildes, os pobres espíritos, os mansos, herdarão o reino dos céus. Que a paz esteja com cada um de nós. É um simbolismo, mas é um céu íntimo. É o nosso céu. Esse céu, né, Sérgio, que nós temos que conquistar, que não nos será dado. Tudo será fruto da nossa conquista. E lembrando, o Sérgio lembra algo muito importante, meus amigos. Orai e vigiai é a nós mesmos e não aos outros. Oramos e vigiamos. Significa orar, vigiar significa ter mais cuidado com aquilo que pensamos, consequentemente com aquilo que fazemos. E essa oração é essa mudança dos nossos pensamentos em atitudes mais nobres. Porque as mãos que trabalham são sempre mais sagradas do que os lábios que rezam. Nossa querida Teresa de Calcutá já nos falava. As atitudes é que importam. É a prática que importa. Só nos resta agradecer muito a Deus
mas agradecer mesmo por essa cruz que nós carregamos. Agradecer a Deus essas dificuldades que todos nós temos. Sentir dor é bom? Não. Sentir dor não é bom. Mas é uma dor que eu causei, que você causou. E é uma dor que cura. A doença é o processo de cura da alma, de limpeza. E eu vou lidando com a minha dor, você vai lidando com a sua. E sabe o que acontece? À medida que nós lidamos com essas dores, nós nos fortalecemos. E quando nós nos fortalecemos, aí, meus amigos, quando nós nos fortalecemos, meus amigos, nós nos tornamos seres realmente nos vendo como essa centelha de luz que somos. Porque a vontade que você tem, a vontade que eu tenho, é essa força imensa, essa energia incalculável que existe dentro de cada um de nós. É tão grande que nós ainda nem sequer sentimos, percebemos o poder que nós temos. Poder da fé significa poder de transformação. Poder de transformação significa crescimento. E crescimento significa evolução. E evolução vai culminar com felicidade. E a felicidade vai nos trazer a paz, a luz que sempre queremos, desejamos para o outro. Porque iremos viver já um momento pleno com nós mesmos. Que a nossa cruz, como diz o nosso amigo Sérgio, apesar de ser de madeira, seja carregada como se fosse de isopor. É isso. É isso mesmo. Cabe a nós transformar esse algo ruim, esse algo que pesa, que machuca, que nos faz sofrer, em algo que com certeza é um instrumento que irá burilar o nosso coração, a nossa mente, nos burilar intimamente. E através desse burilamento é que irá reluzir em mim, em você, essa luz íntima que todos nós temos. Todos nós temos. Todos nós somos já esses seres de luz, porque em nós existe a centelha da criação. Em nós existe a centelha de Deus, a centelha da vida. Agradeçamos a Deus muito, meus amigos. Agradeçamos as oportunidades benditas e que possamos sempre carregar nossas cruzes, mas com mais vontade. Nos fortalecermos cada vez mais, fisicamente, intimamente, espiritualmente, para lidar com esse peso que ela ainda causa em nós, exige de nós ombros fortes. Mas nós somos fortes. Nós somos fortes porque temos tantos companheiros espirituais. Nós temos Jesus como nosso guia, temos Deus como nosso Pai. Temos a oportunidade bendita de aqui estarmos entre amigos como estamos. Temos essa oportunidade bendita de estarmos vivendo mais um momento aqui no plano físico. Essa escola bendita que Deus nos facultou, que é a vida. Muita paz e muita luz no caminho de cada um de nós. E que a semana que vem possamos todos estar aqui, prontos, receptivos para esses valores nobres que têm como objetivo o nosso crescimento, a nossa transformação
a nossa evolução. Paz e luz a todos.